Bom, pessoal, continuando aqui para fecharmos aquele assunto, né, do bloco anterior, vamos ver aqui algumas questõezinhas aí, pode soltar aí, Wallace. Dadas as afirmativas, né? As chamadas cláusulas pétreas são dispositivos, olha aqui, galera, olha aqui, são dispositivos imodificáveis da Constituição. Você já sabe, está errado. As cláusulas pétreas podem ser modificadas, né? Podem ser modificadas para melhorar direitos, mas não para extinguir, tá? Então, é errado isso aí, você já elimina o item 1. A Constituição Federal de 88 trouxe no artigo 5º um rol taxativo. Gente, você está estudando comigo. Não é um rol taxativo, é um rol, o que a gente já viu? Exemplificativo, tá? Errado. As cláusulas pétreas compõem o núcleo essencial da Constituição, o que significa que não pode ser abolido sem ruptura da ordem constitucional em vigor. O item 3 está certo. E o rol das cláusulas pétreas é mais amplo do que dos direitos e garantias fundamentais, já que inclui, por exemplo, a forma federativa, que não é um direito individual. As cláusulas pétreas não são só os direitos fundamentais, é isso que o item 4 está dizendo. Você vai encontrar todas as cláusulas pétreas lá no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, tá? Então vai lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, você vai ver lá as cláusulas pétreas, onde você encontra lá, né, forma federativa do Brasil, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos individuais e coletivos, né? Então você vai encontrar lá no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas, ou seja, as cláusulas pétreas são mais amplas que os próprios direitos fundamentais. Temos aqui uma outra questãozinha, né, que a gente já fez uma bem parecida aqui, né? Os direitos fundamentais encontram-se destacados exclusivamente aqui, ó, esse exclusivamente está errado, eles não existem direitos fundamentais apenas no artigo 5º, apenas no artigo 5º. Muito bem, Wallace Braia, deixa eu sentar aqui para a gente entrar no tópico de número 5, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês aqui uma situação. Eu falei ainda há pouco, tá? Essa questão aqui está errada, só anotar aqui rapidinho. Eu falei ainda há pouco que os direitos e garantias fundamentais, né, surgiram lá no bloco anterior, eu falei isso, surgiram lá em 1215, lá na carta, assinatura da Carta do João Sem Terra. Você lembra dessa nossa conversa no bloco anterior? Nós falamos isso. Nessa assinatura da Carta do João Sem Terra, que surgiu a primeira Constituição do mundo, trouxeram, né, essas primeiras constituições, trouxeram o que eram chamados direitos de primeira geração. Então vem aqui, Wallace. Então as primeiras constituições do mundo trouxeram os direitos de primeira geração. O que são direitos de primeira geração? São direitos negativos, onde o Estado não pode interferir. Então, são direitos negativos onde o Estado não pode interferir. Traduz uma ideia de não fazer. O Estado não pode interferir na nossa vida, ele não pode interferir na nossa liberdade de religião, ele não pode interferir na nossa liberdade de locomoção, nosso direito de ir e vir, ele não pode interferir. Wallace, inclusive, uma certa oportunidade, eu estava fazendo uma blitz na polícia, né? Encontro 5 vagabundinhos na esquina, Wallace. 3 da manhã. Zona leste da cidade. Wallace, o que tu acha? 3 da manhã, né? A gente deu um baculejo lá, não encontramos droga nenhuma. E aí eu falei, o que vocês estão fazendo aqui?
circulando o bando de vagabundos, circulando. Aí um deles pega e fala, por quê? Eu tenho um direito constitucional de estar aqui. Wallace, pelo amor de Deus, o aluno era, o vagabundinho era concurseiro, né? Eu, caramba, esse cara tá bem estudando comigo, ainda bem que ele não me reconheceu, né? Aí, mas eu com um monte de investigador lá do lado, minha equipe, não podia ficar, dei logo um tapão, né? Sai daqui, porra, né? Até hoje eu fico, né, pensando, esse rapaz, esse vagabundinho não estava certo, cara. Ele não tinha o direito de ficar 3 horas da manhã ali, mas ali é por causa que é um direito de primeira geração. As novas constituições já trouxeram direitos de segunda geração, que são direitos, para você entender, direitos positivos, onde o Estado deve promover, ele deve interferir. E aí nós temos, né, saúde, temos educação, temos trabalho, o Estado tem que dar isso para nós. As novas constituições trouxeram direitos já de terceira geração, que são direitos de solidariedade entre os povos. Entre os povos. Os povos têm que se ajudar. Proteção ao meio ambiente, eles têm que se ajudar a promover a paz, repúdio ao terrorismo. Fábio, a nossa Constituição traz direitos de terceira geração? Você vai anotar, sim, primeira geração no artigo 5º você encontra, direito de segunda geração você encontra no artigo 6º, e direitos de terceira geração você encontra no artigo 4º. A nossa Constituição Federal de 88, ela traz direitos de 3 gerações. Algumas bancas e alguns professores de direito constitucional estão mudando essa palavra geração pela palavra dimensão. Então, em vez de primeira geração, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Mas, Fábio, por que isso? Porque a palavra geração dá a ideia que toda vez que surge uma nova geração de direitos fundamentais, exclui a anterior. Tá? Então, quando surge uma nova geração, essa palavra geração dá a entender que exclui a geração anterior. Então, por isso que os novos professores, né, a nova doutrina, vem, né, modificando a palavra geração por dimensão, e muitas questões já estão indo nesse sentido, mas é tudo a mesma coisa, geração e dimensão. A nossa Constituição de 88, a nossa Constituição Federal de 88, ela parou aqui na terceira geração. Tá? Mas já existem constituições trazendo uma 4ª geração e também uma 5ª geração, como a gente vai ver agora nessa próxima tela aqui. Joga aí, Wallace. Nessa tela aqui, nós temos agora os direitos de, né, até 5ª geração. A primeira geração está aqui, ó, são os chamados direitos negativos, você está vendo aqui, tá? Os de segunda geração são os direitos positivos, e aqui o de solidariedade entre os povos, o de terceira geração, tá? Lembrando que essas gerações, os direitos de primeira geração se dão para nós, direito à vida, liberdade de locomoção, nós aqui de primeira geração, nós vamos ter mais liberdade. Nós vamos ter mais liberdade. Se dão para nós educação, saúde, né, moradia, nós vamos ter mais igualdade. E as constituições que trouxeram mais igualdade entre as pessoas, a gente até viu ainda há pouco uma questão falando da Constituição da Alemanha, de Weimar, ela traz direito de segunda geração.
tá? Onde se todo mundo tem a mesma moradia, trabalho, saúde, isso aí tudo são direitos de segunda geração. E terceira geração, direito de fraternidade entre os povos. E aí, temos a primeira Constituição do mundo que trouxe essas 3 gerações ao mesmo tempo. Podemos citar a Constituição da França. A Constituição Francesa, né, com o lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, é considerada a primeira Constituição do mundo a trazer as 3 gerações ao mesmo tempo. Tá? As 3 gerações ao mesmo tempo. Lembrando que a nossa Constituição de 88 parou aqui. A nossa aqui de 88, ela parou aqui. Alguns professores falam aqui dos direitos, novas constituições, trazendo os direitos de 4ª geração, que seriam, para alguns, né, direitos que dizem respeito inerentes ao patrimônio biológico e genético, essa parte de clonagem de seres humanos, já tem constituições trazendo isso, e os aqui, ó, de avanço de engenharia genética, célula-tronco e manipulação de genes. Isso aí seriam direitos de 4ª geração. Já tem professores que trazem direitos de 5ª geração, como o professor Paulo Bonavides, diz, né, o direito à paz e à fraternidade, que hoje, né, é um direito de 3ª geração, mas o professor Paulo Bonavides diz que tem que se dar um caráter maior de importância para a paz e para a fraternidade entre os povos. A doutrina da maioria diz que paz e fraternidade é de 3ª geração. Mas o professor Paulo Bonavides diz que é de 5ª geração. Eu tenho para vocês aqui, gente, na nossa apresentação, essa tabelinha está fantástica para você acertar toda e qualquer questão aqui de gerações de direitos fundamentais, bem como essa daqui também, muito importante aí para a tua decora. Olha só, coloca a telinha aqui, Wallace. A minha dica para você, gente, é você pegar um mapinha mental desse aqui, imprimir e colar aí onde você estuda, tá? Fique lendo frequentemente esses esqueminhas aqui para que você tenha a chamada retenção do conteúdo, é o que a gente mais precisa hoje, tá bom? Vamos ver aqui algumas questõezinhas, Wallace, joga aí a tela toda aí para a galera. Olha a tela toda aí, né? Joga a tela toda aqui. Quanto à geração ou dimensão de direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados direitos sociais. Se ele fala direitos sociais, pessoal, direitos sociais são os direitos que você encontra lá no artigo 6º. Direitos sociais são os chamados direitos positivos, onde o Estado tem que fazer. E esses direitos sociais, direitos positivos, são de 2ª geração. Direitos de 6ª, questão número 6, né? A 6, os chamados direitos de 1ª geração, olha que ele fala aqui, ou dimensão, surgiram do século XVIII como consequência do modelo de Estado liberal. São exemplos de direitos de 1ª geração ou 1ª dimensão. Vamos lá. Saúde é 1ª geração? Vamos lá. Saúde é 1ª geração? Saúde é 1ª? Não. Saúde não é de 1ª. Saúde é de 2ª, direitos sociais. Direito à liberdade, ele quer de 1ª geração. Liberdade e propriedade. Opa, já é a letra B. Aqui não seria igualdade, nem cultura, lazer, moradia, não seria nem saúde, nem o meio ambiente. Não teríamos outra questão certa que não fosse a letra B. Questão de número 7. Considerando a classificação dos direitos fundamentais, consiste em direito de 2ª geração. Vamos lá. Olha o que ele está falando aí, galera. Ele quer direito de 2ª geração. Direito de 2ª geração são direitos positivos que o Estado tem que fazer. Direitos civis aqui, que é esses direitos dos particulares, é direito de 1ª geração. Direitos políticos aqui de 1ª geração.
Os direitos aqui culturais são de segunda geração. O Estado tem que dar cultura, tem que dar lazer para nós, né? Por isso que a resposta certa já é letra C. Direito difuso já vai ser direito de terceira geração e meio ambiente também de terceira geração. Questão número 8. Olha a questão número 8. Marque a correta. Os direitos de primeira geração caracterizam-se por uma dimensão positiva ou liberdades positivas, exigindo uma prestação positiva do Estado. Não, meus amigos. Exige-se do Estado, nos de primeira geração, uma prestação o quê? Negativa. Primeira geração é negativo. Os direitos de primeira geração são considerados direito de defesa, direito dos indivíduos frente ao Estado, caracterizando-se pela abstenção do Estado e por direito da liberdade do indivíduo. Perfeito aí a letra B. Os direitos de primeira geração, os direitos negativos, onde o Estado não deve interferir, são direitos que nos protegem nós particulares das arbitrariedades do poder público. Graças a Deus que nós vivemos em um país que tem um artigo 5º, tá? Tem países, gente, que não tem um artigo 5º como o nosso. A população não tem direitos, né, fundamentais como nós temos. Não sei se vocês sabem, na Rússia, na Copa da Rússia, uma pessoa foi presa agora justamente só pelo fato dela fazer uma manifestação. Só pelo fato da pessoa lá ter feito uma manifestação na rua, essa pessoa foi presa, tá? Nós aqui no Brasil nunca que poderíamos ser presos por fazer uma manifestação pública. Tá? Então, isso é direito fundamental. Isso é direito fundamental de primeira geração. São direitos que nos protegem das arbitrariedades do Estado, do poder público. Questão 8, letra B. Questão 9. Olha aqui essa 9. A Magna Carta do rei João Sem Terra, de 1215, para muitos deu origem à positivação dos direitos fundamentais, consagrando princípios como legalidade, embora tal afirmativa não seja isenta de críticas, uma vez que o diploma se dirigia apenas a uma pequena parcela da população. De toda sorte, fica claro que a doutrina dos direitos fundamentais é produto de evolução histórica, o que leva ao estabelecimento, ainda que terminologicamente criticado, de gerações, isso aqui é muito criticado, desses direitos, sobre o tema assinale a correta. A primeira geração dos direitos fundamentais se refere a direitos civis e políticos, compreendendo várias das liberdades individuais, como a liberdade de expressão, e os direitos sociais. Direitos sociais não é de primeira geração. A quarta geração dos direitos fundamentais fornece a base para legislações de proteção ambiental, bem como encampa o direito à paz. Aqui a paz não é quarta geração, aqui vai ser quinta geração ou terceira, dependendo da doutrina, mas está errada a letra B. Fala-se ainda em direito de quinta, sexta e mesmo de sétima gerações. Todavia, esses direitos que engloba a bioética e a cibernética, entre outros, por se caracterizarem como meta-individuais, não podem ser tidos como direitos fundamentais na acepção da pura palavra. É errado, né? Isso aqui, direitos da bioética, genética, são direitos de quarta geração, segundo o esqueminha que você tem, que a gente viu ainda há pouco. A segunda geração dos direitos fundamentais tem seu processo de constitucionalização iniciado na Constituição Mexicana de 1917 e de Weimar, 1919, em que já se encontravam presentes as bases para o reconhecimento da igualdade econômica. Está lá no nosso esqueminha, né? Está aqui no nosso esqueminha, está aqui, ó, Constituição de Weimar, Constituição Mexicana, é a base dos direitos de segunda geração. É a base dos direitos de segunda geração. Por isso que a certa dessa questão é a letra D. E a nossa próxima questão, os direitos fundamentais de terceira geração guardam relação com os chamados direitos difusos, de que são exemplo um meio ambiente saudável e a paz. Questão está certa. Direitos difusos são direitos da coletividade, direitos da
coletividade. Direito de todos, tá? Direito de todos. Tranquilos aí? Beleza, pode vir aqui comigo, Wallace. Então, foi mais um tópico aí, bem cobrado, esse tópico chamado gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Nós vamos agora para um próximo tópico, que é o tópico chamado eficácia dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal, eficácia vertical e eficácia diagonal. Deixa eu explicar aqui uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Temos direitos, como eu falei ainda há pouco, pode colocar aqui a telinha, Wallace. Temos direitos, essa questão aqui está certa, né? Temos direitos que nos protegem do Estado, o Estado do poder público, e nós, particulares, estamos aqui. Então, o que é um direito, né? Tem direitos que o Estado está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Então, tem direitos que nos protegem dessas arbitrariedades do Estado. Então, por exemplo, a polícia pode entrar na tua casa a hora que ela quiser. A hora que ela quiser, ela pode entrar na tua casa sem ter mandado, sem ser um caso de flagrante, desastre. E ela pode entrar a hora que quiser? Não. Existem regras que a polícia vai ter que seguir. Então, essas regras que nos protegem das arbitrariedades do Estado, essas regras são chamadas de regras de eficácia vertical. Então, o que é um direito de eficácia vertical, Fábio? São direitos que nos protegem, nós particulares, do Estado, do poder público. Agora, existem direitos que protegem nós particulares de outro particular. Tá? Nós, por exemplo, se eu ofendo esse outro particular aqui, esse particular aqui, a Constituição dá para ele direito de resposta, ainda dá um direito para ele cobrar uma indenização. Então a Constituição dá mecanismos para que esse particular aqui também se proteja em relação a esse outro. E é isso aqui nós chamamos de direitos de eficácia horizontal. Então vamos só dar uma lida aqui na nossa apresentação. Olha aqui a apresentação. Em regra, embora originalmente visassem esses direitos fundamentais a relação indivíduo-Estado, ou seja, relações verticais, atualmente os direitos fundamentais devem ser respeitados mesmo nas relações privadas, entre pessoas físicas ou jurídicas em relações horizontais. A eficácia vertical dos direitos fundamentais concebe a existência de direitos e garantias como limite, gente, destaca essa parte aqui, ó, limites à atuação do Estado numa relação vertical entre o indivíduo e o governante, como forma de proteção das liberdades individuais. A eficácia vertical é classificada pela doutrina também como eficácia pública ou interna. Já a eficácia horizontal dos direitos fundamentais diz respeito à incidência desses direitos em relações particulares, entre pessoas físicas ou jurídicas. Então, vem aqui comigo, olha essa tela toda. Então, temos os direitos de eficácia horizontal, que protegem um particular de outro, e temos os direitos de eficácia vertical, que protegem o particular de outro do Estado, tá? Das arbitrariedades do Estado. Isso você tem que decorar. E agora eu vou colocar a cereja do bolo, aquilo que vai nos diferenciar da concorrência. Porque toda concorrência até ela pode saber o que é eficácia vertical horizontal. Mas agora eu quero ver, joga a tela aqui, Wallace. Eu quero saber se ela sabe o que é eficácia diagonal. O termo eficácia diagonal surge para explicitar a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais na relação entre particulares, sempre que existir uma relação de desigualdade e desequilíbrio entre as partes.
Difere-se da eficácia horizontal, pois significa a aplicação dos direitos fundamentais na relação entre os particulares, quando não há necessariamente essa desigualdade entre as partes. Wallace, eu posso dizer que essas duas partes aqui estão em pé de igualdade? Um particular sem deficiência e um particular deficiente? Eu posso dizer que eles são iguais? Não. Esse particular deficiente aqui, tá? Esse particular deficiente, ele vai ter direitos, né? Ele vai ter direitos para ir em busca de um equilíbrio junto a quem não é deficiente. É por isso que existem direitos para os deficientes, para trazer mais igualdade. Não é para discriminar, mas é para dar para os deficientes mais igualdade. Podemos citar aqui também direitos, né, que são para os negros, para os quilombolas, que são os descendentes de quilombos. Então, não é que esse pessoal aqui, eles são tratados com benefícios ou que eles possuem privilégios, não é isso. São ferramentas, mecanismos constitucionais, mecanismos legais de equiparação, de igualdade. E quando trazemos mais igualdade para um deficiente, para um negro, para um quilombola, nós estamos aplicando a eficácia diagonal. O maior exemplo aqui de eficácia diagonal é o artigo 37 lá na Constituição, que diz que em concursos públicos devem reservar um percentual mínimo para vagas para portadores de deficiência. Tá? Então, isso aí é um direito fundamental. Está sendo dada uma possibilidade para eles e é um direito fundamental de eficácia diagonal. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão aí. Joga a tela toda aí, Wallace. Olha essa questão aqui, como é que ela é bem interessante. Os direitos fundamentais estão inseridos, né? Os direitos fundamentais estão integralmente arrolados no artigo 5º. Isso aqui tem um livro, né? Você não tem nem como errar uma questão dessa. Tem como titulares exclusivos pessoas físicas. Não, nós vimos que pessoas jurídicas têm direitos fundamentais também. Não possui a qualidade de direitos subjetivos, de direitos ligados à capacidade subjetiva, né, das pessoas. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas tem sim essa qualidade. Não estão necessariamente expressos no texto constitucional, como direito ao nome. A resposta aqui da questão número 11 é a letra D, porque a gente viu que os direitos fundamentais eles não estão somente no texto constitucional, e sim em outros lugares. E direito ao nome é um direito fundamental de toda pessoa. Possui eficácia apenas vertical, ou seja, a relação entre pessoa e Estado é errado, tem eficácia horizontal e também transversal. Próxima. A eficácia vertical dos direitos fundamentais foi vertical, olha o que ele está falando aí, a eficácia vertical. Foi desenvolvida para proteger os particulares contra o arbítrio do Estado, de modo a dedicar direitos em favor das pessoas privadas, limitando os poderes estatais, certo? A eficácia horizontal trata da aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares, tendo na constitucionalização do direito privado a sua gênese, certo? E a eficácia diagonal, que a gente está estudando aqui, trata da aplicação de direitos fundamentais entre particulares nas hipóteses que configuram desigualdades fáticas. Falou desigualdade, opa, está de acordo aqui com a eficácia diagonal, por isso que a resposta aqui da questão número 12 é letra E. Questão número 12, letra E. Meus amigos e minhas amigas, terminamos mais um bloco aqui do nosso curso de Direito Constitucional. Eu quero que agora você dê uma paradinha, revise aqui esse assunto, ele é de extrema importância para a tua aprovação, tá bom? Vejo você no nosso próximo encontro aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar. Tchau!